Bem-vindos, entusiastas do espaço! Hoje, embarcaremos em uma fascinante jornada de exploração celestial ao desvendar os enigmas de Jápeto, uma das luas mais intrigantes de Saturno. Através das lentes da sonda Cassini, vamos mergulhar nas características únicas deste satélite, desde suas diferenças de coloração até os mistérios de sua crista equatorial. Preparem-se para uma viagem emocionante através do cosmos, enquanto desvendamos os segredos que tornam Jápeto verdadeiramente único no nosso sistema solar. Jápeto, a terceira maior lua de Saturno e a 11ª do Sistema Solar, tem um diâmetro médio estimado em 1.469 quilômetros. Descoberto por Giovanni Domenico Cassini em 1671, este satélite recebeu seu nome do titã Jápeto. Demonstrando características incomuns, Jápeto possui uma notável diferença de coloração entre seus hemisférios, sendo o hemisfério condutor escuro e o hemisfério conduzido brilhante. Além disso, apresenta uma extensa crista equatorial que ocupa 3/4 de sua órbita. Quanto à sua formação, acredita-se que as luas de Saturno se formaram por coacreção, similar ao processo de formação planetária no Sistema Solar. Embora estudos iniciais tenham sugerido que Jápeto e Rheia se originaram de colisões entre luas pré-existentes, pesquisas mais recentes indicam que todas as luas interiores a Titã têm menos de 100 milhões de anos, levantando a possibilidade de Jápeto ser um satélite primordial. Em termos de características físicas, a baixa densidade de Jápeto indica uma composição predominantemente de gelo, com cerca de 20% de materiais rochosos. Sua forma não é esférica nem elipsoide, exibindo uma protuberância em sua circunferência e polos achatados, sendo frequentemente comparado a uma noz devido à sua crista equatorial proeminente. A superfície de Jápeto é marcada por numerosas crateras e grandes bacias de impacto, sendo a maior delas, Turgis, com um diâmetro de 580 quilômetros. Deslizamentos de terra, possivelmente causados por deslocamento de gelo, também são observados em Jápeto. A diferença notável na coloração entre os hemisférios é intrigante, com o hemisfério condutor e as laterais apresentando uma coloração marrom avermelhada escura, enquanto o hemisfério conduzido e os polos são notavelmente brilhantes. Essa variação é atribuída a Cassini Régio na região escura e a Roncesvalles terra ao norte do Equador e Saragossa terra ao sul na região clara. Acredita-se que o material escuro original tenha vindo de fora de Jápeto, mas agora consiste principalmente de resíduos da sublimação do gelo das áreas mais quentes da superfície lunar, escurecidos pela exposição à luz solar. Esses resíduos contêm compostos orgânicos similares aos encontrados em meteoritos primitivos ou na superfície de cometas, principalmente cianocompostos como polímeros de cianeto de hidrogênio, conforme observações feitas a partir da Terra. Imagens capturadas pela sonda Cassini a uma distância de 1.227 km revelam que tanto Cassini Régio quanto as terras de Jápeto apresentam muitas crateras. A dicotomia de cores, com manchas de material claro e escuro na zona de transição entre Cassini Régio e as áreas brilhantes, é evidente mesmo em escalas muito pequenas, até em uma resolução de imagem de 30 metros. Uma camada fina de material escuro preenche regiões mais baixas, enquanto o material claro é observado nas encostas fracamente iluminadas de crateras nos limites dos polos, sem tons de cinza. Devido à sua rotação lenta de 79 dias, igual à sua revolução e sendo a mais longa no sistema saturniano, Jápeto experimenta a maior temperatura superficial durante o dia e a mais fria à noite. A absorção de calor pelo material escuro em Cassini Régio resulta em temperaturas durante o dia de menos 144 graus Celsius, comparadas a menos 160 graus Celsius nas regiões brilhantes, especialmente próximo ao Equador. A diferença de temperaturas leva à sublimação preferencial do gelo em Cassini Régio e ao depósito nas áreas brilhantes e polos mais frios. Em uma escala de tempo geológico, isso resultaria em um aumento do contraste em albedo, com a perda de gelo exposto em Cassini Régio. Estima-se que, ao longo de 1 bilhão de anos nas atuais temperaturas, as áreas escuras de Jápeto perderiam cerca de 20 metros de gelo por sublimação, enquanto as regiões brilhantes perderiam apenas 10 centímetros, sem considerar o gelo transferido das regiões escuras. Um processo adicional de segregação de cores seria necessário para iniciar o feedback térmico. O material escuro inicial, proveniente de choques por meteoros em pequenas luas exteriores em órbitas retrógradas, teria sido varrido pelo hemisfério condutor de Jápeto. Esse modelo, proposto há cerca de 30 anos e revisado em setembro de 2007, sugere que detritos claros fora da órbita de Jápeto, resultantes de impactos de micrometeoroides ou colisões, seriam escurecidos pela exposição à luz solar e, ao cruzar a órbita de Jápeto, cobririam o hemisfério condutor.
Esse processo, ao criar um contraste modesto no albedo e temperatura, desencadearia o feedback térmico e intensificaria o contraste observado entre as áreas brilhantes e escuras de Jápeto. A Lua Hyperion, que possui uma rotação caótica, também exibe uma cor avermelhada pouco usual, semelhante à dicotomia de cores de Jápeto. O principal reservatório desse material cadente é a Lua exterior Feb, que, embora tenha composição mais próxima do hemisfério brilhante de Jápeto, contribuiria para o processo de feedback térmico. Em 6 de outubro de 2009, foi anunciada a descoberta de um fino disco de material no plano orbital de Feb e aproximadamente interno à sua órbita, corroborando o modelo proposto. Este disco, detectado pelo telescópio espacial Spitzer, estende-se de 128 a 207 vezes o raio de Saturno, enquanto Feb orbita a uma distância média de 215 raios de Saturno. O achatamento observado seria consistente com o equilíbrio hidrostático se Jápeto tivesse um período rotacional de aproximadamente 16 horas, mas seu período de rotação atual é de 79 dias. Uma explicação possível é que a forma de Jápeto foi congelada pela formação de uma crosta grossa logo após sua formação, enquanto sua rotação continuou a diminuir devido à dissipação de maré, até se tornar acoplada pela maré. Um mistério adicional é a crista equatorial que percorre o centro de Cassini Régio, com cerca de 1.300 km de comprimento, 20 km de largura e 13 km de altura. Esta crista complexa inclui picos isolados, segmentos de mais de 200 km e seções com 3 cristas paralelas próximas. Nas regiões brilhantes, não há cristas, mas há uma série de picos isolados de 10 km ao longo do equador. A origem da crista ainda não está clara, e há diversas teorias, incluindo a possibilidade de ser um remanescente da forma oblata inicial de Jápeto, resultado do colapso de um sistema de anéis, formada por material gelado do interior de Jápeto, ou resultante de um transtorno convectivo. Quanto à exploração, Jápeto foi fotografado várias vezes pela sonda Cassini, incluindo um sobrevoo próximo em 10 de setembro de 2007, a uma distância mínima de 1.227 km. No entanto, sua grande distância de Saturno dificulta observações mais próximas. E assim concluímos nossa expedição através dos mistérios cósmicos de Jápeto. Espero que vocês tenham apreciado essa fascinante viagem interplanetária tanto quanto eu. A Lua de Saturno continua a desafiar nossas compreensões, e as imagens da sonda Cassini nos proporcionaram uma visão extraordinária de suas características únicas. Se vocês se sentiram inspirados pela maravilha do espaço, não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo e compartilhar suas reflexões sobre Jápeto. A exploração espacial nos leva a lugares inimagináveis, e é emocionante fazer parte dessa jornada. Não se esqueçam de se inscrever para mais conteúdo fascinante sobre o universo, e até a próxima aventura astronômica. Obrigado por se juntarem a nós nesta exploração cósmica. Obrigado por assistir. E se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.